Olá pessoal, eu sou a Giovana do Itinerário de Humanas, do terceiro ano do ensino médio, e hoje a gente está aqui no podcast para falar um pouco sobre saúde mental e todas as coisas que englobam isso. E a gente trouxe o professor Hamilton, do Socioemocional, para falar mais um pouquinho com a gente. Bom, então a gente quer falar sobre transtornos mentais, como ansiedade e depressão, e a gente quer falar também como eles afetam tanto a vida econômica quanto do trabalhador e do estudante. Então, a primeira pergunta que a gente tem para você seria: por que você acha que é um assunto que poucas pessoas falam? Como a gente conseguiria desmistificar isso? Uhum. É, no decorrer da história, se você parar para pensar, a ciência da psicologia, por exemplo, ela é uma coisa nova comparada com outras profissões, com outras ciências, né? E ainda existe muito preconceito com relação a isso, né? A minha geração, que é a geração que nasceu nos anos 60, para antes disso, né, 50, 40, se você falasse que uma pessoa precisava de um psiquiatra ou de um psicólogo, de algum tratamento, de terapia, as pessoas começavam a rir, começavam a achar que aquilo era engraçado, que era coisa de louco, etc. Então, ainda existe muito tabu, porque isso é passado de família para família, né? E as pessoas têm um medo de se identificar, se eles procurarem um terapeuta, de se identificar com uma pessoa fora da casinha ou coisa assim. Então, na verdade, eu creio que muito disso é o preconceito, porque as pessoas não sabem exatamente o que é um profissional de saúde mental. E quando a gente começa a trabalhar com isso e trazer isso às claras, mostrando a importância que tem um profissional desse, que é importante uma pessoa que está passando por qualquer situação difícil procurar uma ajuda, isso não é vergonha, isso não é feio, isso não é errado. E isso traz benefícios para todo mundo, para a própria pessoa que vai melhorar, para a família e todos que se relacionam com ela, e também para a sociedade, porque acaba tendo uma pessoa que está ali produzindo algo para a sociedade, trabalhando, tendo uma organização de pensamento muito melhor e vai dar resultados muito melhores. Então o ganho é muito, muito bom. E quando a gente fala de ansiedade também, eu tenho um pouco de receio de falar sobre isso, porque ainda existe muita brincadeira com relação à questão da ansiedade. Se tornou uma coisa assim, qualquer coisa, a pessoa está com ansiedade. Tá. Não é bem assim. Você, para saber se está com ansiedade, você tem alguns sinais que todo mundo consegue ver mais ou menos o que é. Mas para dar um diagnóstico disso, tem que ser um profissional. Eu vejo bastante gente, assim, até adolescentes mesmo, que não tem transtornos, falando, ai, que vontade de fazer tal ação, assim. Uhum, E eu acho, muitas vezes, particularmente, uma brincadeira de muito mau gosto, porque tem perfeito. Isso. diversas pessoas que realmente têm, e às vezes Uhum, acabam se sentindo muito humilhadas por ter aquilo, ou isso. se sentindo desconstruídas, assim, Uhum. sem aquele apoio. A própria palavra ansiedade, se for olhar, você usou um termo, já vou chegar nele no transtorno, né? Eu não vou usar todos os termos técnicos que não cabem aqui, nosso bate-papo é mais para pessoas que, né, estão tendo um contato pela primeira vez com relação a essas coisas, mas se parar para pensar, eu gosto muito de usar as palestras da Ana Beatriz Barbosa. Ela é uma psiquiatra excelente. Se você quiser aprender alguma coisa sobre essa área, pode ver os vídeos dela, você vai ficar encantado com a qualidade dela e com a simplicidade dela de falar dessas coisas complexas. Fora que é uma pessoa que tem uma experiência enorme, né? Ana Beatriz Barbosa. E ela fala, num dos podcasts dela, se quiser ter no YouTube, além dos livros, né? A ansiedade, ela fica no mesmo lugar que o medo. O medo e a ansiedade, elas estão no mesmo canto, no mesmo lugar. E ter ansiedade não é ruim, vocês sabiam disso? Ansiedade é uma coisa boa se ela estiver no lugar certo. Por exemplo, se eu falar, vocês são do terceirão, se eu falar, ó, vocês vão ter um vestibular daqui a alguns meses, isso gera um pouco de desconforto. Sim. Sim. Se esse desconforto gerar em vocês uma vontade de estudar e vocês se prepararem melhor para essa prova, essa ansiedade, ela foi boa. Ela gerou um desconforto, te tirou da zona de tranquilidade, de domínio, de controle total, e você se moveu para algo melhor. Então, Uhum. a ansiedade ela não é uma coisa ruim. O problema da ansiedade como coisa ruim é se ela não é tratada, ela começa a mudar a tua forma de pensar e começa a mudar a sua forma de agir. Você começa a ficar alienado das coisas, você começa a sair daquilo que você deveria fazer. E o medo vai aumentando e você vai se recolhendo. O medo aumenta, você se recolhe mais. Chega uma hora que você se paralisa. Vai chegar uma hora que vai travar tudo, né? Aí você não consegue fazer as coisas que você já fazia no dia a dia. Você já não consegue mais ter o mesmo rendimento.
Aí outras coisas que não deveriam te deixar com muito medo te deixam, porque você já está com a tua área de medo super ativada. E aí entra a questão, pode entrar a questão do transtorno, que é uma coisa muito mais aprofundada. Tanto é que para você dizer que uma pessoa tem transtorno de ansiedade, ela tem que passar por uma série de bateria de exames, de observações dos profissionais, né, de saúde mental. Então não é uma brincadeira. Só que o que acontece? A pessoa está um pouco preocupada com alguma coisa, já está ansioso, está com transtorno. Não é bem assim. Então, assim, a gente tem que trazer à luz aquilo que é verdade. Existe transtorno de ansiedade? Sim. Tem como tratar? Sim. Na mão de um bom profissional, tá tudo bem. Agora, é desmistificar, é parar de brincar com coisa séria, mas também não colocar um monte de coisa errada naquilo que acontece. E, professora, a gente queria saber também de você quais são os mecanismos que a gente pode utilizar para se autorregular enquanto uma pessoa ansiosa. Então, coisas que a gente pode fazer, talvez um autocuidado, um exercício físico, Uhum. algo relacionado a isso. Quais são os mecanismos que a gente pode usar para se autorregular? Olha, são várias coisas. Eu vou falar das mais básicas. Uhum, Que se a gente fizer pelo menos essas básicas, a gente já está bem. O nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, que é biológico, existe como se fosse uma programação, vamos fazer um paralelo aqui entre computador e o cérebro. uhum, A parte da máquina do computador seria o cérebro, biológico. Neurônios, né? Neurotransmissores. E o que funciona lá dentro, que seria a programação no computador, a gente chama de mente no cérebro, dentro do cérebro. A nossa mente, ela aceita entradas de informações, os inputs que a gente chama, né? uhum. É a gente que decide o que vai lá para dentro. Então, se uma pessoa chega para você e fala coisas que vão te deixar para baixo, por exemplo, se você não aceitar aquilo e você falar, isso não é verdade, você começa a ter alguns mecanismos de controle. O primeiro deles, com quem você tem andado e o que você tem escutado? A tua vida é uma vida de derrota? A tua vida é uma vida só de falar que não vai dar certo? Que tudo que você faz dá errado, que você não vai ser nada da vida, se você fica alimentando isso lá dentro, é a mesma coisa que você pegar no computador e ficar digitando só coisa ruim. O que vai aparecer na tela? Um monte de coisa ruim. Se você muda isso, por exemplo, ó, um aluno chega para você e fala assim: ah, eu sou burro. Como que um aluno de terceiro ano do ensino médio consegue olhar para uma pessoa e falar que ela é burra? Se você já chegou no terceiro ano do ensino médio, significa que você já tem muitos anos de escola. E você já é um vencedor. Se você não fosse uma pessoa capaz intelectualmente, você não estaria ali. Então você começa a ver que você começa a trocar as mentiras para te deixar para baixo por verdades do que está acontecendo. Então assim, é o primeiro passo. Fale para o teu cérebro aquilo que é verdade, sem ficar se jogando numa desgraça. É mais sobre tratar a vida com mais otimismo e a gente se Perfeito! autoafirmar, né? Isso. E ver as coisas boas que você tem. Sabe, a gente tem, né, outro pensador que eu gosto muito, né, ele é escritor, o Simon Sinek, eu gosto muito dele, e ele fala muito sobre liderança, sobre como ser positivo e como dar resultado, né? Ele é uma pessoa que trabalha muito com palestras, inclusive ele é consultor dos SEALs americanos, lá da tropa de elite da Marinha Americana. Então ele é um cara que conhece um pouco das coisas, né? E ele fala assim que se você fica num mundo só do negativismo, isso é natural acontecer, porque desde a pré-história o que acontece? O nosso cérebro tinha que ver perigos. E eu tinha que me cuidar com eles. Hoje nós vivemos num outro tempo. Não vai entrar um animal aqui nessa sala, por exemplo, agora para querer morder a gente. Né? A gente tem comida que foi plantada por alguém para a gente comprar no mercado. Se a gente estiver fazendo um mínimo de trabalho, a gente vai ter o que comer. A gente já tem casa para morar, se não tivesse, vai lá e aluga uma. Então a gente tem mecanismos muito melhores do que tinha naquela época. Mas o nosso cérebro, ele foi programado para fazer, nossa mente foi programada para fazer isso. Então se a gente tira esse negativismo e coloca o que é positivo, o que funciona, qual é a realidade, a gente já ganha um passo. Segundo, o cérebro está no nosso corpo. Um corpo saudável gera um cérebro saudável. Porque o que funciona dentro do cérebro para fazer as conexões das ideias, nós temos alguns químicos no nosso cérebro chamados neurotransmissores. E esses neurotransmissores, além dele dar inteligência, fazer o nosso corpo pensar, funcionar, se movimentar, fazer imagens mentais, etc., tudo isso precisa desses neurotransmissores. Pessoas que não têm esses neurotransmissores bem organizados e em quantidade suficiente, elas ficam doentes.
Inclusive, já aproveitar aqui e falar, né? Você comentou no começo sobre ansiedade e depressão. A depressão ela é diretamente ligada à falta de alguns desses químicos no nosso corpo, principalmente serotonina, que é um deles, né? Então, o que acontece? Se a gente tem o nosso corpo bem organizado, a gente tem serotonina, dopamina, acetilcolina, GABA e um monte de outros neurotransmissores, alguns hormônios que vão fazer a gente ter saúde mental. Então, o que a gente faz para ter um corpo saudável? A gente tem que comer bem, a gente tem que dormir bem, a gente tem que fazer atividade física e se hidratar. E sobre essa questão de ter o corpo bem, né? Hum. Pessoas influenciam também na saúde, tanto física quanto mental, pra gente se manter estabilizado? De duas formas. Vou falar de duas formas. A primeira, sim. Se você anda com uma pessoa que é sedentária, que quando você vai na casa dela, ela só te fornece comidas que não são saudáveis e te leva a não fazer as atividades, as coisas que você faz, essa amizade é saudável? Daí não precisa a gente nem pensar, né? Sim. Então, quem é que está ao nosso lado? Eles têm nos incentivado a ser pessoas melhores em todas as coisas? Então, esse é um dos aspectos, né? Dos hábitos, né? Outra coisa, você fica do lado de pessoas que ficam o tempo todo te botando para baixo, dizendo que você tem menos valor, que você não vale nada, manipulando a sua vida, usando a sua vida como um trampolim para alguma coisa. É óbvio que isso vai te deixar mal. Não tenha dúvida. Tanto é que quando a gente vai para terapia, a primeira coisa que os terapeutas fazem é olhar também, além do que a gente está sentindo, a quem é o nosso entorno. E eles nos fazem ter consciência disso. Quando a gente tem consciência disso, a gente pode achar mecanismos para melhorar a nossa condição de vida. Esse é o grande barato da terapia. A terapia não é para chegar lá e o cara vai falar, faça isso, faça aquilo. Dificilmente você vai encontrar alguém assim. Eu espero que não encontre, porque isso na terapia não é o que você deve fazer. Né? Na terapia, a gente vai para lá, o terapeuta olha e faz perguntas. E nessas perguntas ele faz a gente entender. Daí eu percebo que, poxa, esse meu amigo aqui é a pessoa que hoje tem me causado mal e me leva para fazer coisas ruins. Então eu tenho que colocar uma blindagem em cima disso, né? Eu tenho que cuidar, ou até às vezes me separar dessa pessoa. Ah, eu percebo que tem, por exemplo, três moças maravilhosas que são boa influência para mim. Eu conheci vocês há pouco tempo, então, poxa, se vocês são excelentes influências, eu tenho que aumentar o meu tempo de convivência com vocês. Isso vai me causar bem, porque vocês me colocam para cima, porque vocês me incentivam, porque vocês me puxam a orelha na hora certa quando eu não faço as coisas. Então eu com vocês eu tenho uma amizade saudável. Aí eu vou procurar por vocês. Então, Hamilton, a próxima pergunta que a gente queria fazer para você é sobre a comunicação aberta. Como que a gente poderia ficar num ambiente onde as pessoas conseguissem se entender e conversar sobre problemas emocionais, sem discriminação, sem julgamento das pessoas em cima da gente, né? Todo ambiente de convívio ele é criado. Não existe uma forma de você chegar e por mágica isso virar o que você imagina. Então você às vezes começa a falar sobre um assunto que não é agradável às pessoas, você vai ter resistência, você vai ter aquele que vem fazer brincadeira de mau gosto, né? Como vocês comentaram aqui agora há pouco, né? Aquela pessoa que fica debochando de uma pessoa que está ansiosa. Isso tudo existe. Então isso é um momento, é um movimento, desculpe, de conquista. Com quem você pode conversar certas coisas? A gente não pode conversar sobre todas as coisas em todos os lugares. Na escola, muitas vezes, o que a gente faz? A gente entra em sala de aula e aí você tem uma pessoa com uma autoridade lá dentro, que é o professor. Então, existe um certo controle, né? Então, aquele que é mais saidinho, que gosta de fazer uma brincadeira, o professor pode dar uma segurada, dar uma orientada aqui e a pessoa para de falar aquilo que estava inadequado. Mas essa outra coisa de você ter um ambiente saudável é você procurar pessoas que estão aptas a isso também. E aqueles que não estão, preparar. Por exemplo, vocês estão em três aqui conversando comigo. A conversa tá legal, tá em alto nível, mas vocês são pessoas conscientes. De repente aparece uma pessoa que não é tão consciente assim, faz o tipo de brincadeirinha. Ela precisa ser orientada. Então conversar, ó, pô, esse tipo de brincadeira não é legal, né? Esse tipo de comentário aí não foi bacana, é bom você dar uma repensada, tal, e a pessoa vai se adequando. Mas eu creio que com entendimento, com aulas sobre isso, né, com pessoas falando sobre isso, nós vamos ter pessoas mais conscientes. E as pessoas vão parar de brincar, né? Eu vejo a sociedade de hoje muito mais acolhedora com certas coisas que que a minha época não tinha. Né? A questão ambiental hoje se cuida muito mais.
né? A questão de cuidar dos animais, a questão da sexualidade, a questão dos transtornos e das questões mentais, né? Hoje a gente conversa muito mais sobre isso, as pessoas estão sabendo mais. Então é lógico que fica mais fácil da gente conseguir chegar num acordo. Mas, como eu sempre digo, temos que cuidar, porque sempre vão ter pessoas inadequadas e elas precisam de orientação. Então, é um espaço que se cria, tá bom? Então é isso, Hamilton. Muito obrigado pelas suas respostas. A gente conseguiu aprender mais com a saúde mental, com a sua ajuda. E a gente agradece muito, porque você ajuda muito as pessoas aqui na escola. Eu sempre escuto gente do segundo ano do médio, principalmente, falando de você, que você foi um ótimo exemplo, que choraram na sua aula por se identificarem. Então é isso, eu tenho que agradecer. Eu sou a Ana Clara. Eu queria agradecer também. Foi muito bom estar aqui e poder conversar sobre esses assuntos. Eu sou a Ana Beatriz. Obrigado, professor, por esse momento gratificante e que realmente serve para a gente conscientizar os pais e as famílias e até mesmo os alunos que estão nos assistindo. Esse episódio ele vai estar disponível primeiro na Rádio Modelo e depois na TV. Muito obrigada, pessoal!